bom? Olha só, hoje a gente vai falar de um tema que pelo menos uma vez por ano vocês me pedem pra falar pra vocês, né, pra explicar, pra ajudar e tudo mais. Então hoje a gente vai falar sobre mestrado e doutorado na ECA USP, vamos lá? Pra quem já tá ligado, já tá ligade aí, já sabe, né, que saiu o edital 2024, né, para ingresso 2024 no programa de pós-graduação das Ciências da Comunicação da ECA USP, no PPG-Com. Então vamos falar sobre algumas coisas desse edital, né, que eu acho importante, porque se você ainda não começou a estudar, meu amor, tá na hora de começar, viu? Inclusive são várias etapas, né, teste de proficiência, tem a prova que cai, né, algumas bibliografias ali, algumas referências ali, umas coisas muito atuais e muito importantes, e também a questão, né, da entrevista, do projeto de pesquisa, obviamente, e tudo mais. Então tem bastante coisa aí para quem quer fazer mestrado e doutorado ali na ECA. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a proficiência. Gente, vocês sabem que eu passei um perrengue quando entrei na proficiência, ali quando eu fui fazer as coisas, né, de proficiência, as provas, né, de inglês e tal. Vocês sabem, quem ainda não acompanhou e não conhece, tem um card aqui, tem uma playlist só falando de mestrado, na época que eu ingressei no mestrado na ECA. Então foi um perrengão, né, gente? Eu gastei um dinheiro com um monte de prova, não entendi o edital e eu estudei muito, né, e apliquei muito nos meus alunos que também entraram, né, depois de mim ali nos programas de pós-graduação da ECA, né? Então, vamos lá, né? Eu sempre falo que o mais importante, além do projeto de pesquisa, além de você estudar, de fazer os cruzamentos, de entender, né, de ter esse escopo ali, de ter essa bagagem ali do que vai cair, entender o que está sendo falado, que isso foi uma coisa que eu aprendi só no mestrado, vamos combinar? É importante que você tenha já a proficiência, então ela ajuda muito, porque você tem que ter um tempo para estudar o inglês, para estudar o espanhol. E aí no inglês cai phrasal verbs, bastante, cai algumas palavras assim que são mais de leitura, não é de fala. Eu já falei tudo isso lá num vídeo, eu vou deixar por aqui para você acessar. Então assim, e o espanhol também, né, para você requerer, para você entender lá, quase no nível C1, né, que eles pedem no mínimo B2, você tem que saber algumas regras e algumas coisas que não é só o que tal, né, gente? Então tem que estudar bastante. Eu penei bastante com isso, inclusive quando eu tentei fazer a primeira vez, né, que eu tentei entrar no doutorado, eu estava numa situação, minha gente, eu estava dando aula na faculdade, eu dava 5 disciplinas e uma disciplina era muito desafiadora porque ela era nova pra mim. E ela tinha uma ementa diferente, um plano de aula diferente que eu tinha que seguir, então foi um pouco desafiador para mim. Aí junto a isso, eu tava escrevendo, terminando de escrever a dissertação, então eu lembro que tinha professora, assim, colegas meus que entravam na sala dos professores e falavam: meu Deus, eu só vejo você estudando, lendo e digitando, né? Eu tava escrevendo a minha dissertação no tempo que eu tinha. Porque eu ficava o dia inteiro na faculdade, né? Como eu morava em outra cidade, eu aproveitava aquele tempo, né? Minhas aulas já estavam adiantadas e eu fazia minha dissertação. Então foi desafiador porque estava na época, né, da entrega, e aí ia pra banca, eu estava me preparando pra banca também. E nesse meio, assim, nesse vucu-vucu aí, eu decidi fazer o doutorado junto antes de terminar o mestrado. Então, gente, não façam isso, tá? A menos que você queira ter um burnout. E aí, enfim, obviamente eu acabei não passando porque eu tava muito cansada. Mas já orientei vários alunos, né, no mestrado e doutorado, enfim, que já passaram, né, que estão quase terminando aí. Então vamos lá, essa questão da proficiência é importante você já ter, porque no mestrado é uma, né, língua estrangeira e no doutorado são 2 línguas estrangeiras. Então tem gente que tem francês, né, tem gente que tem alemão, enfim. Lá no edital tá falando direitinho quais são os exames corretos para você, que valem, né? Então assim, em inglês, vale o TOEFL, vale o IELTS e, se não me engano, vale o Cambridge, tá? Então são exames assim, até meio difíceis, né? Você pegar lá o ICP e tudo mais, eu acho eles bem complicados, porque
mesmo que a gente fale no dia a dia, nem sempre a gente não fala todo dia aqui no Brasil, né? Que a gente entenda, que a gente leia, é bem diferente você entender, ter que pontuar, né, para esse exame, no listening, no writing, enfim, no talking, enfim, essas coisas são, eu acredito que sejam bem complicadas de fazer correndo, então por isso que eu falo que é bom ter antes, né? Já na língua espanhola é uma coisa muito importante também, né, para quem principalmente vai fazer doutorado, é importante você conhecer algumas coisas diferentes que tem além do básico, né, do B2 partindo para o C1, para você pontuar que o principal exame é o do Instituto Cervantes, o DELE, né, nível B2. Então eu também já fiz essa prova, é muito bacana fazer essa prova, acredito que seja assim, até mais gostosa de fazer do que o de inglês. Mas também tem o da FEFELESH, então você pode escolher uma das duas línguas, principalmente para quem vai fazer doutorado, pode escolher o da FEFELESH, que aí você faz lá, é muito legal também, gosto bastante, acredito que seja um pouco mais fácil, mas eu também fiquei por 2 pontos, acho que eu contei em algum vídeo aqui, acho que foi em 2022, 2021, não sei, que eu tava nervosa, eu tava falando assim, meu, é pegadinha, com certeza é uma outra alternativa, e era a alternativa que eu tinha, que eu imaginava que fosse, era realmente. Então assim, a questão emocional também conta, tá, gente? Então é importante você ter essas proficiências, tá? Recomendo um pouco antes, porém o edital, né, já tem uns 2 anos por aí, a ECA foi assim, super maravilhosa em relação à empatia, né, gente? Agora eles inseriram essa questão de você poder entregar a sua proficiência, ou as suas proficiências, né, de língua estrangeira no primeiro ano que você se matricula. Então, a partir do momento que você passa na prova, que você passa na entrevista e quando você vai entregar a documentação, você pode assinar um termo lá e aí você entrega a sua proficiência, né, em 12 meses a partir da data da matrícula. Então, assim, isso é maravilhoso, certo? Outra coisa muito interessante também, que começou na pandemia, né, são as provas remotas. Então a prova, gente, ela vai ser remota e ela vai acontecer no dia 26 de outubro. Lembrando que para você se inscrever nesse programa de mestrado e doutorado, é até 1º de setembro de 2023. Então fique atenta aí. Então como é que funciona, gente? A primeira fase vai ser dia 9 e dia 10 do 10, tá? Então você tem que enviar uma documentação e tal, uma documentação prévia que tá lá no edital. A prova 26 do 10 e a segunda fase, que é a entrevista, você pode fazer entre o dia 27 do 11 e 1 do 12, então 27 de novembro a 1º de dezembro. E essa entrevista, pelo que tá no edital, ela é presencial, então a prova você faz remota e a entrevista presencial. E aí, minha gente, passou, né, lógico, a primeira fase, né, eles avaliaram a sua pesquisa, né, o seu projeto de pesquisa, e aí beleza, gostaram e tal, pumba, passou. Então tem que ter toda a documentação certinha, eles recomendam que seja feito na ordem que está o edital, cópia e original, então assim, tem que ter sim. Quem é meu aluno, acabou de se formar, ou vai se formar agora no final do ano, você tem que entregar lá uma documentação correta, né? Falando que você terminou, que talvez você ainda não tenha o diploma, a mesma coisa o pessoal de mestrado, que vai entrar pro doutorado diretão, então você tem que ter uma documentação lá para você apresentar. E aí essa documentação vai ser dia 1º e 2 de fevereiro de 2024, e aí, minha gente, você tá dentro, você já vai saber o seu orientador, tá? Algumas dicas, tá bom? É muito importante que você conheça, estude o que cada pessoa, cada professor, cada possível orientador ali, eles estudam, qual que é o tema, né? Qual que é o objeto de estudo na realidade, para você ver se tem match, né? Se encaixa com o que você quer trazer ali para a escola, qual que é a sua contribuição ali para a escola, certo? Lembrando que estamos numa universidade pública, né? Então é muito importante assim dar esse match, pelo menos é o que a escola, o que a ECA pede. Além disso, outras coisas, né, que a gente pode aprofundar, além dessa questão de orientação, de orientador, enfim, presta atenção muito no que está sendo falado em cada linha de pesquisa. Então, a primeira linha de pesquisa, comunicação, redes e linguagens, objetos teóricos e empíricos. Linha de pesquisa 2, processos comunicacionais, tecnologias, produção e consumos. E a linha de pesquisa 3, comunicação, interfaces e institucionalidades.
Então é importante você entender o que cada um fala, quais são os grupos de pesquisa que tem lá dentro, os professores. E se você ficou na dúvida, não sabe se o seu projeto de pesquisa é relevante, você tem dúvidas sobre o que vai cair, porque, gente, sempre cai lá matrizes, é importante você estudar a fundo cada artigo científico, entender, né, tudo isso. Se você não conhece de escrita científica, é importante você entender, é importante você entender quais são as referências e o que aquelas referências significam. O que mais? A questão da prova, você tem que fazer cruzamentos para você conseguir explicar o seu ponto de vista sobre algo que eles perguntem ali para você, lembrando que é dissertação, tá? Então é importante, mesmo que seja remoto, você tem que ter uma argumentação muito boa e é muito diferente da argumentação que a gente trabalha no ensino médio, tá? Então é importante você já ter o escopo e alinhar e vincular ao seu projeto de pesquisa, talvez, dependendo do que cair, e estudar a bibliografia, né, que eles pedem. Então vai cair muito Byung-Chul Han. Então, para quem conhece lá a Sociedade do Cansaço e outras coisas ali do Enxame, tem um monte de coisa, vários livros desse filósofo, então é importante você fazer esses cruzamentos. Se você ficou com dúvida, eu coloquei um link aqui embaixo com a nossa mentoria, que eu vou fazer agora que vocês me pediram. Setembro e outubro, e vai acabar alguns dias antes da prova, tá? Para vocês se prepararem, então vocês vão se preparar comigo também. Se você quiser mais informações, tem aqui embaixo. E se você ficou com alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários. A gente vai se falando, boa sorte, estude, faça o seu projeto de pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!